Retardar é segurar o crescimento da massa. Ele vai segurar para mim, ela vai crescer lentamente. Imagina você numa cidade de um calor que a massa começa a crescer, ela começa a cair da vasilha, começa a borbulhar. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje nós vamos te contar como você pode retardar o crescimento das suas massas e dos seus pães já modelados. Vamos lá, Patrícia? Vamos sim. Você já pensou, Patrícia, que maravilha você poder deixar o seu pão bastante tempo aí para não precisar assar correndo, né? Porque eu não sei se você já teve esse problema de fazer uma massa e depois ter que voltar para casa correndo para modelar e assar e às vezes até perder a massa porque não conseguia ter tempo para fazer os pães, né? Sim. Isso é difícil. Então, antes de começarmos, o que é retardar o crescimento do pão? Retardar o crescimento ou seja, inibir, né, um pouco o crescimento. Eu não quero assar o pão naquela hora, eu vou impedir esse pão de crescer, porque às vezes eu não tenho tempo, né? Ou o meu forno não está bem aquecido, ou eu quero produzir massas primeiro e depois eu quero fazer os pães. Então eu vou impedir o crescimento dele rapidamente. Não vou fazer aquele processo que o pão que formou massa, cresce, modelo e asso. Então eu vou impedir, eu vou por algum tempo, posso deixar esse pão esperando lá o crescimento, impedindo o crescimento dele. Qual é a importância de retardar o crescimento? É porque eu tenho possibilidade de fazer outras coisas enquanto o meu pão está crescendo e eu posso me ocupar de fazer outras massas, outros recheios, né? Posso até, às vezes, se eu tenho uma outra área em que eu faço bolachas ou faço salgadinhos, eu posso cuidar da outra parte e poder deixar esses pães retardando o crescimento. Na verdade, isso é um recurso que eu tenho hoje, que antigamente, vamos lembrar, qual era a regra? Eu fazia a massa e eu ficava esperando aquela massa crescer, aí a massa crescia e eu modelava os pães, aí era outro tempo crescendo. Então, o que acontecia com você? Você não podia fazer mais nada senão o quê? Cuidar do pão o dia inteiro, não era isso? Você ficava o dia inteiro fazendo pães. Hoje não. Hoje eu posso fazer uma massa de pão, retardar o crescimento dela e sair, voltar e assar ela à noite. É um recurso isso. Não, retardar o crescimento melhora o sabor dos pães? Melhora bastante o sabor dos pães, sim. Na verdade, ele faz uma fermentação propriamente semi-prolongada, né? Porque quando o fermento fica mais tempo agindo no pão, então ele não fica aquele aroma forte, né? Não fica é muito melhor para digerir, não dá azia. O sabor do pão é outro quando a fermentação é mais longa, né? Fico mais tempo fermentando. Obviamente que um pão de 40 minutos aí é um pão que eu vou sentir mais o sabor do fermento quando eu vou consumir um pão. Mas se eu ficar aí com um pão 10, 12 horas, e eu posso também fazer uma redução de fermento que vai me ajudar bastante. Eu digo que essa é uma fermentação provavelmente semi-prolongada. Então, o sabor do pão que fermenta mais tempo, adequadamente, tá, Patrícia? Adequadamente. Ele tem um sabor muito melhor. Ele não te dá azia facilmente, não fica com aquele peso no estômago, né, do pão que você come, onde que vai digerir esse fermento? Vai digerir no seu estômago, né? Então ele é muito mais saboroso. E eu acabei aprendendo essa técnica para mim, porque eu tinha que muitas vezes deixar uma massa na minha casa e sair para dar as aulas, e eu deixava aquela massa para depois produzir para minha própria família. Eu acabei descobrindo que aquela massa
que eu deixava em casa e que eu fazia aquele pão, ela era muito melhor do que a massa que eu tinha feito na hora, lá com 30, 40 minutos ou 1 hora de fermentação. Era muito mais saborosa. O sabor é muito melhor. Esse processo ajuda a aumentar a minha produção? Ajuda bastante você a aumentar a sua produção. Porque quando eu tenho tempo, eu posso bater várias massas e colocar no local onde ela vai estabilizar o crescimento, eu posso produzir todas as massas que eu preciso primeiro e depois eu começo as modelagens de cada uma e vou forneando. Então isso agiliza muito o meu processo, porque é muito mais fácil eu produzir um tipo de coisa de uma vez, fazer massa, você já está no ritmo, você usa a mesma batedeira e agiliza a sua produção. Igualmente depois eu só faço modelagem, depois assamento. Então isso agiliza a produção grandemente. Posso retardar o crescimento de qualquer pão? Qualquer pão eu posso retardar o crescimento. Não vou dizer que não existe exceções, tá? Eu posso retardar, porque se eu não posso retardar em massa, eu posso retardar modelado, né? Ou vice-versa, só retardar em massa. Posso sim, qualquer pão pode ser retardado. Qual é o processo usado para retardar o crescimento? É assim, ó, eu vou te mostrar um exemplo, tá, que eu tenho. Você vai fazer a sua massa normal, processo normal. Você pode até fazer uma redução aí de fermento, até de 50%, você pode reduzir, porque aí retarda melhor ainda. Aí fica como fermentação semi-prolongada. E aí eu vou te mostrar um exemplo que eu tenho, vou mostrar para você. Então eu fiz a massa normal, e eu não tenho tempo para usar. O que eu faço? Eu coloco ela num saquinho, né? E deixo ela aqui, ó. Tem uma leve abertura aqui, ó. Uma leve aberturinha que eu deixo. E essa massa, ela não deixa de crescer. Ela cresce e para. E nem por isso ela vai mudar a sua textura. Ela continua crescendo, ó. Tá? Não vai mudar. E eu posso deixar essa massa, é importante ou que eu coloque num bowl e que eu cubra ela, não cubra total. Deixe pelo menos uma entradinha de ar para que também não crie umidade da geladeira. E aí você pode deixar essa massa crescer ou no saquinho ou no bowl coberto com saquinho. Mas você não precisa deixar essa massa crescer fora primeiro. Você fabrica a massa e já coloca para crescer na geladeira. Porque você está fazendo o quê? Processo só de fabricação de massa. Tá? Então eu vou deixando essas massas no saquinho e na geladeira. Eu só procuro seguir uma ordem que é o seguinte. Por exemplo, se eu for produzir 10 massas, então eu vou colocando pela ordem, as primeiras estarão na frente, as próximas atrás, na grade, assim eu vou colocando para mim saber quais foram as primeiras que eu produzi. Só isso que eu faço. E aí eu tenho essas massas na geladeira, termino todas elas e vou colocando e depois eu já posso começar a pegar as primeiras massas e ir produzindo os meus pães, os meus salgados. Então é um processo bastante importante esse processo de geladeira, mas também não posso deixar aberta. Se eu deixar aberta eu perco e se eu fechar, amarrar, bem fechadinho, eu vou fechar o saquinho, eu vou amarrar e você tem um probleminha sério. Vai umedecer por causa da geladeira e o gás, ela vai crescer desordenadamente. Então por isso eu preciso dessa entradinha que essa temperatura vai mantendo ela, tá? E qual é a quantidade ideal de fermento? Cada massa está adequada ao seu fermento. A sua receita já deverá estar adequada. Então, a média hoje de uma massa salgada, eu vou usar 2%. Se eu pretendo fazer essa fermentação, não é obrigatório reduzir, tá, Patrícia? Porque ela não vai se perder no período que eu vou te falar. Mas eu posso até fazer uma redução aí para 1% de fermento na massa que eu estou usando 2, na que eu estou usando 3, eu posso passar para 1,5, eu posso fazer uma redução. No período que eu vou utilizar, o que eu vou passar agora para vocês, esse período não precisa tanto de redução, mas se eu ultrapassar um pouquinho esse período, é melhor já fazer a redução do fermento de 50%. Posso usar qualquer tipo de fermento? Para esse tipo de retardar o crescimento, eu utilizo ou fermento seco, biológico instantâneo, seco, ou eu uso o fermento fresco, o que eu utilizo, né? A fermentação natural já é um outro processo da fermentação, então é um outro processo. E tem a fermentação prolongada, que também posso utilizar esse método
de geladeira. Posso usar sim. Mas o fermento que eu mais uso é o seco ou o fresco, né? Os fermentos biológicos. Não vai usar fermento de bolo, lógico, nunca. Nós estamos falando de pães aí, gente. Quanto tempo eu posso retardar esse crescimento? Eu falo que o prazo ideal para que fique perfeito é 12 horas. 12 horas retardando da seguinte forma: eu retardo fabricação, ou seja, massa, modelagem até o assamento. Então eu conto a partir do momento que eu terminei a fabricação da massa e até o momento que eu vou colocar aqui no forno, é dado as 12 horas. Então, pelo menos 1 hora antes, você já tem que estar com todos os pães modelados para te dar as 12 horas. Se você pensa que vai passar desse período, vai aí para umas 16 horas, que é o prazo máximo, aí você faz com redução de 50% de fermento, aí você pode fazer com a redução. Mas nesse prazo, 12 horas, eu posso usar o fermento indicado na receita, né? Que já às vezes, quando uma receita é salgada, 2%, semidoce 4%, doce 6%. Aí eu posso ficar no prazo 12 horas. Mas se passar é 16 horas, aí eu tenho que fazer redução no início da massa de fermento. Se eu vou perceber que eu vou para 16 horas, eu não vou vencer, eu vou fazer a redução do fermento. A farinha utilizada interfere nesse processo? Não, farinha não. O pão, estando desenvolvido glúten, não vi nenhuma farinha. Não é porque é integral é que ele vai interferir. O que ocorre nas fermentações normais, na fermentação que você deixa em ambiente, isso ocorre mais. O que vai acontecer? Vou te dar um exemplo. Um pão de batata, ele não tem batata, ele não vai ter uma fermentaçãozinha já mais acelerada por causa da batata? Então pode ocorrer isso, um pão de batata tem uma fermentação mais acelerada. Mas no geral, ou um pão que a massa é mole, né? Às vezes você fez aquela massa que não sovou, só bateu a massa, ele também tem um processo mais acelerado, então que você vai deixar num bol, pode ocorrer. É muito raro isso, são poucos. Pão de batata, cará, que vai te dar fermentação, mandioca. Então, os que vão me aumentar a fermentação, um pão que tenha iogurte, uma massa de ciabatta com iogurte, eu dou uma vigiada maior, fermenta mais rápido, né? Só isso, mas não é que vai mudar muito também. Eu devo modelar os pães antes de retardar o crescimento? Não, eu posso primeiro, eu vou te mostrar os dois processos. Ó. Posso colocar a massa para crescer. Aí eu vou te dar um outro exemplo. Eu coloquei a massa para crescer e eu posso tirar ela agora e modelar. E aí manter os pães modelados. Olha só, tá? Não altera nada, ó. Eu posso modelar. Vou te dar um exemplo. Eu deixei minha massa 3 horas. Aí eu resolvi, modelei. Coloquei já na assadeira. Levei de volta. Eu posso continuar. Eu não estou no período das 12 horas? Estou no período das 12 horas. Então eu posso continuar. Então eu fiz massa, daqui 1, 2 horas eu modelo. E aí eu posso deixar até o momento de ir para o forno. Faltando 1 hora para completar as 12 horas, eu posso. E aí, se ele é de pincelar, eu pincelo na hora de ir para o forno. Isso é o único processo de retardar que eu utilizo. Ele não perde a umidade da massa, ó, ele está mantido assim, ó. Ele tem uma entradinha de ar e nem por isso ele alterou. Tá? Não altera. Então, assim, eu posso fazer massa, modelagem, voltar, ou posso deixar massa e também modelar só na hora de ir para o forno. Agora, uma vez ele modelado, eu já tenho que dar, por exemplo, se eu modelei e deixei lá crescendo na geladeira. Aí, uma vez ele crescendo, eu já tenho que tirar de lá diretamente para o forno pré-aquecido. Uma vez modelado, eu tiro diretamente para o forno pré-aquecido. Mas pode ocorrer, por exemplo, num pão sem recheio. Tá? Aí eu achei que eu quero remodelar ele, ou eu resolvi rechear ele. Ele já tinha crescido na geladeira. Eu posso pegar, rechear ele e remodelar e continuar crescendo o mesmo processo. Ó. Pode crescer. O sabor desse pão retardado, o crescimento é maravilhoso. Agora, uma vez retardado, não fica aqui. Volta para a geladeira. Se eu tirei, modelei, é geladeira. A partir desse momento, é geladeira, ou de lá da geladeira crescido, diretamente ao forno pré-aquecido. Daqui 1 hora, eu
peguei essa massa, modelei, levei, daqui uma hora ele está crescido lá na geladeira. Estando crescido lá na geladeira, eu vou levar diretamente ao forno. Eu só venho aqui, pincelo rapidamente e levo para o forno. Mas parado aqui, ó, eu não posso deixar. Aí se eu remodelei, aí vamos supor, eu remodelei, certo? E recheei, aí até eu posso deixar parado um pouquinho para ele, que ele cresce rapidamente. Uma vez saiu do fogo, ele cresce rapidamente. É muito rápido esse processo. É o chamado choque térmico, né? O fermento já evoluiu e se ele bate em contato com calor, ele vai ter uma evolução. É muito saboroso o pão que fica na geladeira que você retarda. Eu falo que esse processo é importante, por exemplo, de manhã, se você tem um tempo, olha que maravilha. Você sai, deixa a sua massa pronta. Vamos supor que você veio almoçar em casa, você modela. E à tarde, quando você chegar do trabalho, você assa o seu pão. Para quem trabalha, é um processo muito interessante de você retardar crescimento, né? Ou então, eu tinha muito problema com as minhas alunas que tinham que levantar muito cedo, 3, 4 horas da manhã, para assar os pães, para modelar os pães que elas faziam e assar. E depois desse processo, elas deixavam na geladeira, levantavam mais tarde, só ligavam o forno, tirava da geladeira e já assava. Elas ganharam muito tempo com essa técnica de retardar crescimento. Eu só levei para a geladeira, porque uma vez o pão modelado crescendo, não posso deixar fora da geladeira. Essa massa também, né? Depois a gente vai levar para a geladeira, alguém vai levar para a gente poder continuar. Eu posso deixar esse retardo de crescimento em ambiente? Não. Retardar é na geladeira, porque o ambiente ele altera muito a temperatura. Muito, 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 muito. E a geladeira é estável, né? Então eu preciso o quê? Estabilizar o meu crescimento. A geladeira estabiliza. E aí com esse mito, cai o mito de que no inverno o pão não cresce, né, Patrícia? Com certeza. Se o meu pão está crescendo na geladeira, e por que ele não vai crescer no frio, né? Todo pão cresce, sendo adequada a receita, ele cresce. Eu devo utilizar a geladeira? Para retardar crescimento, sim. O freezer é outro assunto. O freezer chama-se congelamento. Qual é a temperatura ideal para retardar o crescimento? Ó, você pode usar a geladeira. Normalmente, eu falo, deixo na temperatura média da geladeira, né? E se alguns é o número 3. Então, essa temperatura é uma temperatura boa para retardar o crescimento na geladeira. Não deixe no alto, que vai resfriar demais e vai virar quase congelamento. Então, no médio, você mantém na sua geladeira normal, comum. Não vai também pegar a massa e colocar na porta da geladeira, viu? Vocês pegam o saquinho de massa e colocam na porta da geladeira. Não, bem acomodado, para que essa massa fique correta, no formato de uma bola, tudo certinho, porque tem o gás, né? Que vai fazer a evolução de fermento. Então, não deixe essa massa. Eu vou colocar um saquinho assim, ó, na porta da geladeira. Ela não vai nem crescer, ela vai ficar apertada, deixa acomodada, certinho. Tem variação de temperatura. Além de ter variação quando abre, a pessoa fica abrindo toda hora. Então, não, faz uma bolinha de massa, como se o pão estivesse crescendo em ambiente. Ou coloca no seu bol, ou faz a bolinha, deixa no saquinho, certinho. Não fica em porta de geladeira de jeito nenhum. Então eu devo cobrir a massa para guardar? Sim, você pode cobrir, deixar só um vãozinho, um buraquinho de entrada de ar. Porque não sei se você já percebeu que quando você fecha total, ela cria as gotas de água, né? Então ela vai criar, porque está fechado e o refrigerado com a temperatura da massa, aí ela vai mudar muito a temperatura da massa. Devo deixar a massa crescer em temperatura ambiente antes de colocar na geladeira? Não, não precisa. Mas também pode ocorrer o seguinte: sua massa começou a crescer e você pensou em retardar, sabe? Ela começou a crescer, ela estava crescendo e você teve um imprevisto, teve que sair. Você pode pegar e conduzir ela para a geladeira, que nesse momento ela vai estabilizar. Tá? Mas ela não precisa crescer, não é obrigatório crescer, se eu já estou programada para retardar o crescimento. E esse retardar é um recurso, até mesmo para a pessoa que fez a massa e teve que sair.
o que ocorre? Ela pode retardar, aí ela estabiliza essa massa na geladeira. Ela para, ela cresce lentamente, tá? É um recurso muito bom. Acontece comigo, às vezes eu me programo para fazer um pão e tenho um compromisso. Nas aulas, por exemplo, eu faço 2, 3 pães e aí eu quero fazer mais, então eu vou retardando. Já deu até uma crescidinha fora e eu coloco, né, para crescer. Qual o erro mais comum na hora de retardar o crescimento? O erro mais comum é esse de fechar a massa total, chega a fechar o bol, amarrar lá ou colocar paninho. Um erro também muito comum é não formar a bola direitinho. Joga lá dentro de um saquinho e coloca nos lugares, na porta. Esses são os erros mais comuns de retardar o crescimento. Faz direitinho, como se a tua massa estivesse crescendo em ambiente. Como você cuida dela no ambiente, você cuida dela na geladeira. Qual a principal dica para quem quer retardar o crescimento da massa? A principal dica é um segredinho principal, que é o quê? O emulsificante. Para massas que eu vou retardar, obrigatoriamente eu tenho que usar o emulsificante. Então, toda massa que eu quero retardar o crescimento, o emulsificante me ajuda estabilizando essa massa, mantendo o sabor da massa e mantendo a textura da massa. Essa é a principal dica. Nunca consegue retardar uma massa se ela não tiver emulsificante. Ela vai começar a melar, modifica totalmente a massa, porque ele é um estabilizante apropriado para retardar o crescimento. Tanto é que o emulsificante ele é conhecido como retarde, tá? Como retarde. O retarde já diz, ele vem retardar, segurar o crescimento dessa massa. Retardar é segurar o crescimento da massa. Ele vai segurar para mim, ela vai crescer lentamente. Imagina você numa cidade de um calor que a massa começa a crescer, ela começa a cair da vasilha, começa a borbulhar. Eu não sei se você já observou que ela vira parecendo uma fermentação de novo. Ela retorna, parece que ela está fazendo fermentação. Ela fica toda molhada, toda melada e você não consegue mais salvar. O que mantém a massa na geladeira? O equilíbrio. Ela dá equilíbrio. Então é bem importante isso. E a fermentação semi-prolongada? Ela é feita na geladeira ou em ambiente? Eu considero a semi-prolongada essa fermentação aí, que a prolongada normalmente você usa poucos ingredientes. No meu caso, eu estou falando de uma fermentação semi-prolongada onde eu já coloquei manteiga, ovos e tal, e dou uma reduzida no fermento. Então por isso eu considero ela semi-prolongada, porque a prolongada é pouco fermento, mas normalmente no pão vai somente um pouquinho de açúcar, água, sal, farinha, tá? Essa é a chamada fermentação prolongada, que depois tem que se assar ou no refratário ou na panela esses pães. Então essa aqui eu considero a semi-prolongada, por quê? Porque é uma massa completa. Ela faz qualquer tipo de pão. Qual é a diferença dela? Eu posso fazer uma reduçãozinha de fermento e ter um tempo mais prolongado na geladeira. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.